Desde hoje de manhã que eu estava no meu interior convencido de que ia ter a maioria absoluta. E levaram a todos os portugueses a social-democracia como caminho para a construção coletiva de uma sociedade socialista em liberdade. Nós temos o indicador mais atrasado de todos em termos de ligação das famílias à internet. Menos que a Estónia. Por amor de Deus, nós temos que acelerar mais rapidamente estes nossos indicadores. Depois do fim da ditadura, a Terceira República consolida-se, mas é acompanhada por uma estabilidade que serviu de solo para as ações dos partidos políticos entre 1974 e 1985. Em 79, o PSD sofreu a primeira grande cisão dentro do partido, quando o Grupo dos Inadiáveis, assim chamado devido ao título da moção, que constituía a maioria parlamentar, decidiu passar a ser independente. Aquela que parecia ser a hora final de Sá Carneiro foi apenas um mau momento. Após conversações com Diogo Freitas do Amaral, aceita-se avançar para a Aliança Democrática, uma coligação entre o PSD, CDS e PPM. A perita Maria Inácia Rosola explica-nos o objetivo desta aliança. E a constituição da AD no verão de 79 vai permitir essa plataforma de alternativa aos socialistas. A imagem dos socialistas está particularmente fragilizada, eles são associados às medidas de austeridade que o Fundo Monetário Internacional nos impõe. Além de mais, o Partido Socialista vivia nesse momento uma travessia no deserto. Nas eleições de dezembro, a AD alcançou a maioria absoluta. Esta vitória deveu-se, sobretudo, à conjugação de dois fatores: a fragilidade política dos dois primeiros governos constitucionais e a débil conjuntura económico-financeira que o país vivia. A partir deste governo, a ação de Sá Carneiro centrou-se em combater a manutenção do poder dos militares sobre os políticos e a resistência à revisão constitucional. E o que é que o Sá Carneiro pretendia? Conseguir uma maioria parlamentar para, desta forma, ter capacidade de impor uma revisão constitucional através de um referendo. E essa revisão constitucional seria radical e significaria, desde logo, o desaparecimento do Conselho da Revolução dentre os órgãos de soberania. No ano a seguir, a AD volta a reforçar a maioria nas eleições legislativas, mas após o falecimento de Sá Carneiro, o novo líder, Francisco Pinto Balsemão, não conseguiu ultrapassar as divisões que fustigavam a coligação maioritária. Após o escrutínio eleitoral de 1983, as divergências entre o PS e o PSD, coligados pela formação do Bloco Central, agravavam o crescimento de um fosso entre os dois partidos. Pouco depois da ascensão de Cavaco Silva à liderança do PSD, concretiza-se a ruptura da coligação. Assim são convocadas novas eleições em 1985. O partido de centro-direita ganha as eleições, ainda que sob o formato de um governo minoritário. Perante o forte crescimento do Partido Social Democrata, o PRD decidiu apresentar uma moção de censura. Esta moção de censura, em última análise, é desejada pelo próprio Cavaco Silva, porque o que é que ele precisava para fazer, para ter maioria absoluta e, por isso, poder implementar o seu programa governativo? Ganhar essas eleições, que o governo caísse e que fossem convocadas eleições antecipadas. E é isso que o PRD lhe oferece de bandeja. Esta situação ficou muito mal vista pelos portugueses. Nas eleições antecipadas de 87, o PSD ganha a sua primeira maioria absoluta, obtendo mais de 50% da votação nacional. As eleições de 85 são, assim, um ponto de viragem para o período posterior a 87, caracterizado pela presença de uma significativa estabilidade política. Conclui-se, assim, que as ações de veto do PRD apenas contribuíram para a estabilização da democracia. O politólogo André Freire explica-nos este marco. Do PRD foi uma espécie de ponto de passagem para essa fluidez do voto e para a democracia maioritária. A democracia maioritária são governos de maioria de um só partido ou quase, governos mais estáveis, que duram a legislatura, e uma redução da fragmentação do sistema partidário, porque uma concentração maior nos dois maiores partidos do voto. De 87 a 91, os governos de maioria absoluta de Cavaco Silva beneficiaram de uma conjuntura político-económica positiva. Foi a queda do preço do petróleo, a recuperação económica, foi a entrada na União Europeia, na altura chamava-se CE, e a vinda dos fundos, e portanto conjugou-se uma série de fatores
que tornaram a vida dos portugueses melhores, e eles associaram isso ao governo de Cavaco Silva. A historiadora contemporânea Maria Inácia Rosola explica-nos ainda que o projeto de modernização do país contribuiu para a manutenção das duas maiorias do cavaquismo. O discurso, que já tinha tido um enorme sucesso na obtenção da primeira maioria, resultou na obtenção da segunda. Uma das ideias da campanha do PSD era de que era preciso criar condições para continuar e desenvolver as reformas estruturais que tinham sido postas em marcha. E esse mesmo discurso vai funcionar muito bem. 14 anos mais tarde, depois de conquistar o partido, José Sócrates começou o caminho para conquistar o país. A frágil conjuntura política que assolava Portugal e o forte programa eleitoral do PS, centrado na modernização tecnológica, contribuiu fortemente para o ganho da primeira maioria absoluta de esquerda. Essa maioria, a maioria PSD-CDS, foi eleita em 2002, foi o Durão Barroso. A Manuela Ferreira Leite como Ministra das Finanças. Diz que tinha um programa para 10 anos, para resolver Portugal, mas disse depois que o país estava de tanga, não conseguia fazer aquilo tudo. Chegou ao meio do mandato, houve eleições europeias, levou uma tareia e o Partido Socialista teve uma vitória expressiva. Consequência, o Dr. Durão Barroso decidiu abandonar Portugal e ir para a Europa. Aí começou os problemas. E Pedro Santana Lopes, entre a falta de habilidade política e as desinteligências que teve na gestão do seu governo, tudo isso gerou um grande mal-estar com o governo do Pedro Santana Lopes. Nestes últimos 41 anos, apenas 3 candidatos saíram de eleições com maioria absoluta. Apesar das particularidades de cada contexto, existem 2 aspectos fulcrais que predominam nestes 3 casos: a questão da estabilidade política e o contexto socioeconómico frágil.